Na coluna Educação de hoje, vamos falar da cultura da prevenção, como ensinar crianças e adolescentes a evitar riscos e como usar o conhecimento para enfrentar situações adversas. A Andréa Ramal está aqui para essa conversa com a gente. São informações importantes, né, Andréa? É uma cultura que a gente não tem muito, né, essa cultura da prevenção. Pois é, Tatiana, bom dia. Realmente não tem muito a cultura da prevenção em casa, ou seja, educar as crianças para atitudes que possam prevenir acidentes ou saber o que agir em determinadas situações de emergência. E também não tem muito essa cultura na escola. Quanto mais a gente aproxima esse currículo da vida prática, né, ensinando coisas que realmente sejam utilizadas no dia a dia, mais a gente percebe que esse conteúdo não pode faltar. E não é uma coisa só ligada a conhecimento, é também muito ligada a comportamento, ou seja, como é que as pessoas reagem, que cultura elas têm que ter em casa, no trabalho, na rua, e como é que elas podem reagir ou não diante de determinadas situações. E criança é uma esponjinha, né? Adora, tá aí para aprender, né? Exatamente. O interessante disso é que quando você ensina isso na escola, a criança também pode levar esse conhecimento para casa. Você viu, por exemplo, em casos como campanha da dengue, muitas vezes é a criança que diz para os pais, não deixa água assim, cuidado com isso. Na cultura da prevenção, por exemplo, acidentes ligados ao meio ambiente ou até evitar acidentes domésticos, a criança pode ter um papel importante porque ela viu isso na escola e ela vai querer que os pais mudem de comportamento em casa. Agora, esse projeto não está presente em todas as escolas da rede municipal, né? Não, tem algumas escolas que começaram a implementar um projeto que eu considero até pioneiro, de formar ao longo de algum tempo as crianças para ficarem mais atentas a situações como acidentes em casa ou acidentes ligados a meio ambiente. Tem até uma matéria que foi feita sobre isso para mostrar aqui. Que a gente vai assistir agora. Vamos ver a reportagem da Ana Paula Santos, que mostra como os alunos de escolas municipais de comunidades em áreas de risco estão aprendendo a se defender em situações difíceis. Aqui no Rio de Janeiro, muitas pessoas vivem em áreas que têm risco de deslizamento de terra e também de desabamento. É por isso que a Prefeitura criou um projeto que vai ensinar em sala de aula tudo o que deve ser feito para evitar situações mais complicadas, como as que acontecem num dia de chuva forte, por exemplo. Aqui no Morro do São Carlos, as aulas já começaram. A gente vai agora para uma escola saber o que as crianças estão aprendendo na aula de Defesa Civil. Amarela, vermelha e verde. As cores no mapa mostram que quanto mais alto ficam as casas no morro, maior é o perigo. O vermelho tem alto risco de desabamento. O amarelo representa um risco médio e o verde, baixo. Com apenas 3 aulas, Tairan sabe que a casa dele está na área vermelha e que deve tomar alguns cuidados. O que tem que fazer quando chove forte e você mora nessa área que é vermelha no mapa? Enviar um ponto de apoio. E onde tem um ponto de apoio? Na escola. A Maria Eduarda aprendeu a olhar também as paredes da casa. Se tiver alguma rachadura, isso pode ser sinal de desabamento. Ensinou tudo para a mãe e agora já tem boa notícia. A sua mãe sabia olhar a rachadura na parede? Não. Não? E você encontrou alguma na sua casa? Não. Não? Isso quer dizer o quê? Se não tem rachadura na sua casa? Eu não estou em risco, nem minha família. Também tem dicas de segurança que toda criança tem que saber. Quando alguém for viajar, fechar tudo, verificar o gás para ver se está fechado, verificar tudo para ver se está tudo desligado, desligar o disjuntor. O projeto começou este ano e funciona em 38 escolas. A Secretaria de Educação fez uma parceria com a Defesa Civil e a Cruz Vermelha. As aulas são dadas ao longo de um ano, para alunos do 5º ano do ensino fundamental. Nós queremos despertar nas crianças esse olhar de análise de risco. Nós vamos inserir na comunidade, utilizando as crianças como multiplicadores do conceito de prevenção. A nova matéria não vale nota, mas a professora diz que todos ficam muito animados com tudo o que é aprendido aqui. Eles ficaram também assim, se sentindo muito importante de saber que ele tem como se defender e defender a família dele. É o que a gente estava conversando, né? A criança, ela gosta de ser estimulada, né? De se sentir importante. Eu achei interessante que esse material foi desenvolvido, Tatiana, com base em materiais do Japão. Porque nas escolas do Japão se faz muito isso. O Japão é um país que sofre muito com catástrofes naturais e
E as crianças são meio que treinadas, educadas desde cedo a saber como reagir. Esse material foi baseado, inspirado em coisas que já se usam no Japão e ele está disponível para outros municípios. Isso é uma coisa importante. É uma pena que só 38 escolas tenham aderido ao projeto, que era voluntário. Ano que vem mais deveriam aderir e outros municípios que quiserem entrar, está aí uma boa oportunidade, porque quando tem um material desses é bom também compartilhar. Não, e a gente viu ali na reportagem que as crianças aprendem dicas de segurança que são gerais para todo mundo e aprendem a enfrentar situações ali da realidade delas. Quer dizer, uma sirene que toca numa comunidade ali com risco de desabamento, né? As pessoas às vezes não sabem o que fazer, não saem de casa. Isso aí. Agora, é importante lembrar que esse tipo de educação não deveria ser uma coisa pontual. Quando a gente fala em mudar comportamento, só uma palestra, só um projeto de 2, 3 dias, isso não muda. Tem que ser uma espécie de reeducação da postura, da atitude das pessoas. Então é bom ou repetir todo ano com novas abordagens ou fazer disso uma coisa continuada, pegando noções de segurança, noções de primeiros socorros ou de postura diante de casos de incêndio. Tudo isso pode permear o currículo escolar. Agora é uma grande iniciativa, né, que está começando, a gente espera que se espalhe pelas demais escolas. E você preparou umas dicas para os pais, né, Andréia? Isso aí, eu preparei algumas dicas para os pais poderem saber também o que fazer em casa para prevenir, enfim, educar as crianças sobre segurança. Primeiro, ensinar o filho a assumir responsabilidades desde cedo, colocar para fazer pequenas tarefas domésticas, dar pequenos compromissos. Combinar sempre o que fazer em emergências. Teve um desabamento, por exemplo, teve um perigo dentro de casa, para quem ligar, o que fazer. Formar seu filho para ser forte e confiante. Isso é importante também para não formar uma criança com medo. Podem acontecer acidentes, mas tem que saber como reagir. E verificar se a escola do seu filho educa sobre prevenção e riscos. Se não educa, se posicionar na reunião de pais e pedir esse conteúdo. Tá certo. Andréia, obrigada pelas informações, pela participação aqui no Bom Dia. Obrigada a você, Bom Tatiana. feriado para você. Para você também. E amanhã é dia de coluna Saúde Especial. Bem cedo, o doutor Luiz Fernando Correia estará no quiosque da Globo Rio, em Copacabana, para tirar dúvidas sobre a gripe. Lá também vai ter um posto de vacinação. Quem ainda não tomou a vacina pode aproveitar a partir de 6h30 da manhã.